literário o texto dele, eu gosto bastante, e ele deixa abertura para uma crítica que eu vou fazer a partir da Iris Jung, em que ela fala sobre a questão da opressão, basicamente, que ela fala que é a linguagem das experiências políticas das pessoas. Bem, o conceito de opressão que é trabalhado pela Jung é um conceito sistemático e estrutural. A opressão, ela é um conceito não homogêneo e nem sempre ela manifesta a partir de um tirano. Ela vai fazer uma qualificação muito interessante. Ela diz que as teorias tradicionais, basicamente, sobre a opressão, elas entendem que a opressão ela existe quando existe um sujeito tirano que centraliza essa prática opressiva. Porém, ela vai dizer que não. Nas teorias contemporâneas, pós-1960 e 1970, uma teoria da opressão entende a opressão como algo sistemático, como algo que está nas estruturas, que não depende de uma centralização, de um tirano centralizador que manifeste essas formas opressivas. Desse modo, a opressão ela vai se dar de um modo dispersivo. Dispersivo, estruturado e legitimado. E é aí que entra, basicamente, a minha crítica ou a minha análise acerca do direito. Minha tese é que o direito ele participa como um instrumento estratégico para invisibilizar e para manter a questão dessa opressão estrutural. E aí ela faz uma diferença bem interessante sobre a questão da opressão e da discriminação, uma vez que a opressão é um conceito ligado à questão da estrutura, uma questão de sistema que conta com o apoio do direito, ou seja, o direito ele vem como um legitimador de práticas opressivas, enquanto a discriminação ela é um ato individual. Na discriminação, você consegue identificar quem é o agente que discrimina. Ele é algo que está centrado nas práticas individuais, em que você identifica aquele que discrimina, aquele que é discriminado, com muito mais facilidade. Na opressão, você pode até identificar quem é discriminado, mas você terá uma dificuldade de identificar quem discrimina, quem é o agente responsável. A partir daí, a Iris ela começa a fazer basicamente uma explanação das 5 formas de opressão que ela identifica. A primeira delas é a exploração, que basicamente é um processo em que um grupo social, ele enriquece, ou seja, ele realmente adquire maior renda, maior riqueza, maior status, a partir da limitação, redução ou esvaziamento da capacidade de outros grupos. Isso é explorar. Ela baseia isso na teoria marxista mesmo. Ou seja, é quando um grupo, ele, através da redução das capacidades de outro grupo subordinado, vai e se beneficia disso. E aí eu quero dar um exemplo bem claro de exploração que se manifesta, por exemplo, que o direito, por muito tempo se manteve letárgico, é a questão do trabalho doméstico não assalariado. Tá? O trabalho doméstico, os homens se beneficiaram, o sistema patriarcal fez mecanismos em que o homem se beneficia do trabalho não assalariado das mulheres, além do sistema reprodutivo. E aqui é interessante, porque o direito ele utiliza algumas estratégias para a questão da opressão, que, por exemplo, é a abstração, ou a universalização. Por exemplo, qual é o termo que é o termo mor, qual é o termo central dessa relação opressiva da exploração? Contrato de trabalho. Porque a ideologia por trás do contrato de trabalho é que as pessoas elas são livres para contratar, ou seja, livre para contratar força de trabalho, um indivíduo, o trabalhador é livre para vender, basicamente, a sua força de trabalho. Mas essa liberdade ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque existe uma desigualdade de estruturas materiais entre o trabalhador e o empregado. E o direito, ele assume que essas desigualdades, esses desajustes, não existam. Então, a partir do momento em que ele oculta ou finge não existir essas desigualdades materiais e coloca um instrumento universal, que é o contrato de trabalho, tratando as partes como iguais, como na verdade não são, ele está legitimando uma prática exploratória. E isso se manifesta mais pesadamente ainda, por exemplo, com o grupo das mulheres, que tem um trabalho não assalariado. Só para dizer uma questão para vocês também, queria até destacar que muito recentemente que o trabalho doméstico ele foi regulamentado. Mesmo a nossa Constituição de 1988,
que é considerada uma Constituição progressista. Ulisses Guimarães a denominou de Constituição cidadã. Somente após 2010 é que nós tivemos aí uma regulamentação e uma outorga de direitos para as pessoas que trabalhavam com emprego doméstico. E uma questão interessante também aqui é a própria diferenciação entre emprego e trabalho, que o direito assume para si. Enquanto o emprego se dá dentro das relações do contrato de trabalho, o trabalho em si, que é o desempenho da força para a produção de algum produto, não é considerada formalmente válida dentro da relação jurídica. Isso veio se modificando ao longo do tempo hoje devido a algumas questões principiológicas, mas por muito tempo se manteve inerte. A segunda forma opressiva destacada pela Iris é a questão da marginalização. E essa questão trabalha bastante com o meu objeto de pesquisa, porque o que é a marginalização? O marginal é aquele indivíduo que ou ele não está ou ele nunca estará no mercado de trabalho. Ele sempre vai estar à margem. Ele nunca vai estar no mercado de trabalho. E aí, quais são os grupos que eu poderia destacar aqui? Temos as pessoas com deficiência, nós temos os idosos, que é uma questão muito, muito emblemática, mães solteiras, por exemplo, gestantes, mesmo, ainda que temporariamente, mas esses grupos, eles sofrem porque eles não estarão presentes dentro da relação do mercado de trabalho. E numa sociedade capitalista, em que o trabalho ele é central para o reconhecimento do indivíduo, tá? E aí vai até então o professor Josivan falando sobre a questão do Honeff, a questão da ideia de reconhecimento, isso é muito importante, porque essa questão de não aglutinar esses indivíduos que não podem ser inseridos no mercado de trabalho produzirá uma ideologia consequencial, que é a ideologia da inutilidade, a ideologia do não produtivo, a ideologia do inferior, e isso promove sofrimento humano. Além disso, a Iris também dá um destaque muito interessante, é que essas pessoas que não estarão inseridas e não serão inseridas no mercado de trabalho necessitarão de uma assistência social por parte do Estado, e que por muitas vezes, principalmente no caso das mulheres, o Estado ele reproduz questões de divisão sexual do trabalho, por exemplo, a questão que ela chama de patriarcado público, que é um termo muito interessante, que é realmente a reprodução das questões de diferença e discriminação de gênero, tá, sexual, a partir de medidas assistenciais. A terceira forma, basicamente, que nós temos aqui de opressão é a impotência. E para o que é basicamente a impotência? É a sujeição do indivíduo dentro de um sistema em que ele não se sente partícipe, em que ele é um indivíduo que ele não está tecnicamente apto, ele não participa das decisões que lhe afetam. Bem, ele não tem nem autonomia, nem sequer autonomia social, autonomia política e nem autonomia do trabalho. E ela utiliza para exemplificação aquelas questões que nós temos dos profissionais e dos não profissionais, em que os profissionais eles têm mais autonomia para decidir sobre o seu trabalho e os não profissionais não têm autonomia para decidir. Essa questão da impotência ela é muito interessante, porque ela vem crescendo bastante, principalmente quando nós vemos a chamada uberização das relações da vida, tá? A relação uberizada das relações sociais, e que cada vez menos o indivíduo ele tem uma vinculação ou um contato com a relação de trabalho com seus empregadores ou mesmo com os colegas de trabalho. Ele está totalmente impotente, desguarnecido e vulnerável mediante as relações mercadológicas. A quarta forma, basicamente, de opressão é o que chamamos de imperialismo cultural. Essa vem crescido bastante a divulgação, principalmente com os chamados estudos decoloniais. O imperialismo cultural é quando um grupo dominante ele vem e se coloca, basicamente, como aquele homogêneo, aquele que representa a unidade do todo. É aquele que representa toda a humanidade. Isso é muito presente, basicamente, quando a gente trabalha com relação à questão da heteronormatividade, por exemplo, em que a sociedade ela é construída, ela tem estratégias de construção a partir de apenas um grupo. E aquele grupo dominante, o que ele estabelece é norma, e aquele grupo, os outros grupos que não são dominantes, são chamados de grupos desviantes. E por serem grupos desviantes, eles terão sobre si um processo paradoxal, ao mesmo tempo de estereotipização, ou seja, vai ser estereótipos colocados a eles, e ao mesmo tempo um processo de invisibilidade. Então esses grupos como, por exemplo, os homoafetivos, ou as pessoas com deficiência, que não estão
de acordo com relação à norma geral, à cultura dominante, serão consideradas como anormais, serão consideradas como inferiores e, por isso, serão consideradas como desviantes. Eu queria dar destaque para isso, para cá, exatamente para o direito, o quanto foi letárgico o processo. Realmente, ainda não temos uma lei específica com relação a muitos direitos de pessoas homoafetivas, e que nós tivemos a possibilidade de união homoafetiva realmente legitimada através de uma manifestação do Poder Judiciário, tá? Que teve até mesmo dentro do próprio direito muita relutância e muito embate. E, por fim, o que ela chama de violência, né? Que é uma violência no sentido específico, e no específico brutal mesmo, ou seja, para eles, basicamente, a violência é o ato de destruir, é o ato de danificar, é o ato de humilhar determinados grupos, apenas por fazerem parte desse grupo. E aí destaca, basicamente, com relação à mulher, por exemplo. A mulher, apenas pelo fato de ser mulher, ela está suscetível a sofrer a violência do estupro, que é contínuo, esse estado de violência é contínuo. Então, a violência é um ato de humilhação, se manifesta como assédio, se manifesta realmente como a retirada física, a tortura, etc. E isso é contínuo. Quem é de grupo vulnerável, realmente, ou hipervulnerável, está, ao mesmo tempo, continuamente sofrendo esse processo de ter ou ser vítima de violência. E aí eu queria dar destaque, quando o Estado, ou quando o direito, ele se omite, por exemplo, uma mulher sofre violência, solicita uma medida protetiva de urgência, essa medida protetiva de urgência não sai, ou sai letargicamente, querendo ou não, o direito ele está atuando de modo violento, a partir de uma violência, a partir de uma omissão institucional. E, por fim, trabalhando aqui as contribuições do professor André Coelho, para não extrapolar basicamente meu tempo, o André Coelho, ele aponta para nós 3 estratégias em que o direito ele realmente vai atuar como um mecanismo, um fenômeno de legitimação da opressão. Primeiro, quando o direito utiliza termos abstratos, desconsiderando as diferenças materiais que existem entre as pessoas, como o exemplo do contrato de trabalho. Segundo, quando o direito reproduz distorções, por exemplo, as questões raciais, ele reproduz ou finge que elas não existem. Distorções sociais, distorções econômicas, distorções políticas. E terceiro, a questão da normalização de algumas práticas, basicamente, de opressão. O direito ele atua nesse processo de normalização, de, abre aspas, naturalização de desigualdades. Isso acontece bastante e exemplificarmente com a questão do trabalho feminino, doméstico, não assalariado. O direito, ele, por muito tempo, normalizou esse trabalho como uma questão meramente da esfera privada e não pertencente à esfera pública. Então, somente com os movimentos feministas, uma questão política, é que esse trabalho específico foi deslocado da esfera privada para a esfera pública e aí sim teve que ser considerado pelo direito como objeto de análise. Bem, basicamente essa é o meu trabalho que eu estou tentando fazer aqui umas alocações e justificar, demonstrar quais são as formas em que o direito ele atua como legitimador da opressão e tentar também identificar se existem formas dele deixar ou reduzir essas formas opressoras. E aí nós teremos algumas indicações, por exemplo, algumas movimentações principiológicas, como a atuação dos próprios tribunais, que tem que ser vista com muito cuidado, porque os tribunais também são limitados, e também outras questões da própria movimentação ou do caráter político que estão inseridos cada vez mais na esfera jurídica. Bem, essa aqui é a minha exposição, agora eu passo a palavra ao professor Henrique. Obrigado. Parabéns mesmo, Denis, muito obrigado. Meio estudativa, com certeza já temos algumas perguntas, mas sem maiores delongas, eu gostaria já que o professor Josivan já começasse também a sua exposição, porque a gente, no final, pudesse fazer as questões, questionamentos, vamos dizer assim, fomentar melhor, né, o debate. Josivan, por gentileza. Tranquilo. O Henrique, você não acha melhor essas perguntas ao Denison, para não perder o foco? Porque ou você acha... Perdão, uma das questões do Pinassi, até inclusive saiu, era para o professor Denison citar
aí o título da obra, né, do Walter Benjamin. Tá. É para uma crítica da violência. Eu teria que fazer a gentileza, professor Denison, de digitar aqui para nós no chat, a fim de que se apenas novamente é possível lê-la, né? Depois teria o Wilson, mas por enquanto são só 2 questões. Então, professor Josivan, eu me sentiria um pouco mais à vontade para poder deslocar logo o caminhão. Ô, professor Wesley, o senhor tem ótimo. Sim. Enquanto isso, o Denison vai passando aí, já passou, né, para uma crítica da violência. Bom, pessoal, acho que todos devem estar me escutando bem. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao professor Henrique Assay pelo convite. Muito obrigado a todos e a todas que se empenharam para tornar desde ontem o evento possível, né? Tivemos ontem o professor Wesley, Flávio, falando sobre seus temas. Hoje o Denison já fez uma excelente exposição. Inclusive, Denison, eu quero dizer que a sua abordagem, que vai nessa esteira de uma pergunta sobre o potencial emancipatório do direito, ou se de fato o direito ele ratifica determinadas patologias sociais, isso foi o meu objeto de pesquisa em pós-doc, mas sobre Honneth, né? E foi muito bom lhe ouvir na esteira da teoria crítica e saber que você está fazendo excelente progresso nessa pesquisa sobre uma crítica ao direito. Um tema que também eu tenho pesquisado. Bom, eu quero aqui, com essa ideia de trazer, de acordo com o que está no título, a liberdade social em Hegel, uma abordagem a partir de Honneth, trazer para debate algumas premissas em torno do que seja liberdade social e do que seja também, só porque muitas mensagens aqui, e do que seja também a ideia de déficits da liberdade negativa e da liberdade reflexiva, mas por outro lado também vantagens desses modelos. Então tem uma espécie de visão dialética acerca da liberdade, caso Hobbes como patrono da liberdade negativa, Kant como patrono da liberdade reflexiva e Hegel como grande teórico moderno a iluminar a ideia de liberdade social. Né? São esses 3 teóricos aqui chave, né, e nucleares para a condição da pesquisa do Honneth acerca do que seja a ideia de uma liberdade social. Isso que eu estou colocando para vocês está num work in progress, um trabalho que está sendo quase concluído, uma pesquisa que eu já vi há alguns meses, intitulado justamente, que eu coloquei como título dessa fala, né, dessa comunicação, Hegel e a liberdade social, uma abordagem a partir de Honneth, um artigo que já tem em torno de 23 páginas, que pretendo em breve submeter. E no primeiro momento desse artigo, eu faço uma retomada como a tradição lida com essa ideia de liberdade, a partir dessa perspectiva do que seja um espectro de liberdade negativa, ou como muitos colocam como liberdade abstrata ou jurídica, pegando a semântica hegeliana da filosofia do direito, que é uma obra de 1820, né? E da liberdade reflexiva, ou da liberdade pensada enquanto autodeterminação, que é um modelo mais kantiano. Que aqui, em O Direito da Liberdade, que vocês talvez tenham em PDF ou impresso, o Honneth começa já com Rousseau, rastreando como Rousseau fincou as bases na modernidade do que seja uma liberdade reflexiva. Alguns também falam em liberdade positiva, né? Daqui a pouco eu vou tentar contextualizar um pouco desse debate. Então, no primeiro capítulo, eu faço esse apanhado, inclusive trago aqui para o debate algumas teses de Benjamin Constant, do próprio Isaiah Berlin, em Two Concepts of Liberty, e vou tecendo outros comentários para chegar a uma conclusão que o Honneth, de certa forma, vai demarcar o seu posicionamento, dizendo que não são apenas 2 tipos de liberdade, mas 3 tipos de liberdade. Inclusive, se vocês, não apenas em nível de leitura de livro, mas nas conferências do Honneth no YouTube, ele vai justamente deixar isso claro, né? Na Columbia University, em outros lugares que ele faz suas conferências, que a sua ideia de justiça social e teoria crítica,
ele não vai apenas ficar nesses dois modelos de liberdade, a saber, o negativo, que é o modelo de uma linha mais hobbesiana, tal qual é encontrado no Leviatã, a ausência de impedimentos externos para a ação, o que muitos interpretam como liberdade como não intervenção. Ou a liberdade reflexiva, mas uma liberdade social ancorada na ideia de eticidade e reconhecimento em Hegel. Nesse meu artigo, eu trabalho mais a relação do Honeth, a perspectiva do Honeth acerca do Hegel da maturidade, isto é, de um Hegel ali da filosofia do direito. Mas eu tenho outros trabalhos que eles concernem a relação entre Honeth e o jovem Hegel, que é um período produtivo ali de Hegel de 1795 até 1806 e 7, que é a fenomenologia do espírito. Depois disso, inaugura-se já uma nova versão aí de escritos de Hegel, o Hegel da maturidade, né? No caso aqui, a minha relação acerca da liberdade social é o Honeth, o direito da liberdade. Claro que eu trabalho também em sofrimento de determinação, entre outras obras, pilares de Honeth, e referente a essa análise referente à filosofia do direito de Hegel, né? Como aí, a partir da ideia de institucionalidade, a tessitura dos processos sociais e institucionais, você vai ter justamente uma ideia de a eticidade como a terapêutica do sofrimento de indeterminação. Porque a tese central do Honeth é que a liberdade, tanto a liberdade negativa quanto a liberdade reflexiva, daqui a pouco eu vou categorizar melhor isso, né? Ambas as taxonomias e tipologias, espectros de liberdade, eles sofrem de um déficit, que é um déficit de intersubjetividade. Então, falando mais em termos populares, essas liberdades elas ficam como que trancafiadas, né? Ensimismadas, né? É uma espécie de egocentrismo normativo aqui, nesses modelos de liberdade. Ora, não sei se vocês sabem, mas o meu doutorado foi sobre Kant, uma possibilidade de repensar a justiça em Kant no quadro de intersubjetividade e de esfera pública, social, socionormativa. Eu discordo dessas leituras tanto de Hegel como de Honeth, que eu considero que há uma certa obsessão pela crítica do formalismo moral kantiano, e no meu livro, A Teoria da Justiça de Kant, eu rastreio justamente essa ideia de sociabilidade, de publicidade em Kant, contra essa leitura do vão formalismo. Entretanto, eu não quero entrar nesse ponto. Aí eu já tenho capítulos de livros e artigos, além do livro também que eu volto a esse ponto, né, que é justamente tentar dizer que há alguns problemas nessa crítica, tanto de Hegel como dos contemporâneos que recepcionam essa crítica acerca da ética kantiana, né? É como se tivesse, por essa obsessão de seguir a esteira de Hegel, uma certa obliteração dos elementos de intersubjetividade em Kant. Claro que para kantianos ortodoxos isso não faz sentido, mas eu não sou kantiano ortodoxo, eu sou heterodoxo. Eu trabalho justamente com essa roupagem de teoria crítica ancorada em Kant, então eu revisito esses temas já sob esse enfoque da intersubjetividade e daquilo que eu coloco no livro como uma ideia de socionormatividade. Não é por isso que, no meu livro, eu estruturo a justiça em Kant em 3 modelos. Um modelo que é o metafísico transcendental, baseado na liberdade inata, né, a liberdade enquanto uma ideia da razão, que o próprio Kant coloca a ideia de Freiheit alles Idee. Depois, uma apropriação subjetiva em termos de autonomia ética, e depois eu tento fazer uma ideia de intersubjetividade e de institucionalidade em Kant com a ideia de publicidade. Então, chega em obras menores, não só nas 3 críticas, mas a Paz Perpétua, o Conflito das Faculdades, a Antropologia de um ponto de vista pragmático, e outras que me dão esse aporte na própria literatura de Kant para pensar essa dimensão da intersubjetividade. Mas aqui, para o segmento breve que nós temos, e passando da nossa fala, eu vou tomar como se o Honeth e Hegel tivessem razão na crítica à liberdade reflexiva kantiana. Tá? Já fiz esses parênteses que eu tenho minhas ressalvas. Bom, então esse meu artigo, no primeiro momento eu faço esse apanhado do que seja, dentro dessa tradição moderna contemporânea, a ideia de liberdade, Constantes, Isaiah Berlin e outros teóricos entram aqui, e o Honeth com essa proposta de dizer que há um terceiro tipo de liberdade, que é a liberdade social.
Claro que isso fica num plano muito normativo e teórico, no sentido de que se você olha, não só agora em tempos difíceis de pandemia, mas nos tempos ditos normais, você vê uma prevalência, uma forte e veemente de um individualismo. Isso não apenas em segmentos capitalistas fortes, mas em nível de sociedade civil e de ethos social, né? A ideia de você se dar bem, passando por cima dos outros. Então, são coisas que cada vez mais reforçam uma lógica que o Humanitas dizia é socialmente patológica, né, de patologia social, de desvinculação, seria aqui uma categoria central, né? E conversando hoje à tarde com o meu amigo professor Henrique Assay, eu penso até que a própria academia nós temos isso. Salvo engano, o professor Flávio ontem tocou muito bem nesses aspectos aí, né, a partir da psicanálise, etc. Então, nós temos muito essa dimensão ainda do individualismo, de formar guetos, de formar panelinhas. Então, todos esses pontos, isso vai justamente ao contrário do que a gente teria aqui como modelo de liberdade social. Ou seja, é um problema prático, fático, pragmático, justamente chegar a isso. A liberdade social, de fato, ou isso é uma utopia socialista, de Honneth e teóricos críticos que trabalham com esse ponto. Né? Ora, se você olha o índice de igualdade social, você vai ver que onde os países da Europa, os escandinavos, ocupam as primeiras posições nesse índice de igualdade social, que leva em conta a questão de saúde, renda, a questão de respeitar o outro, a respeitabilidade, a inclusão, etc. Entretanto, você vê Estados Unidos da América, que são potência, nesse índice de igualdade social, eles figuram em 16º, 17º e cada vez mais despegam. Isso é sinônimo que você quebra com a ótica neoliberal e de liberdade neoliberal, individualista, né, trancafiada em si mesmo, e dizer o seguinte: êxito econômico não é sinal de progresso, né? Pegando aqui até os termos kantianos de progresso moral, social, qualquer coisa que possamos fazer uma hermenêutica desse conceito. Né? Então, a liberdade social ele tem justamente esse fator prático de tentar deslidar do ponto de vista crítico, e o próprio Honneth coloca isso como uma premissa metodológica, o direito da liberdade, né, de não ser uma análise neutra, mas uma análise não meramente descritiva, mas crítica dos contextos, e se perguntar quais contextos são emancipativos ou emancipatórios. Né. E esse processo de emancipação requer justamente uma saída da liberdade negativa, que é uma liberdade ainda muito fincada nos direitos fundamentais individuais, que você tente chegar à dimensão de sociabilidade, de cooperação, todas essas questões mais do ideário socialista. Né? Esse é um ponto central aqui, articulado pelo professor Axel Honneth. Inclusive, ele tem a ideia de socialismo, outros livros, o mais recente, Americano, de 2000, que é sobre reconhecimento, de 2018, desde 1992, a luta por reconhecimento, a ideia de estima social. Então, tudo isso conduz o Honneth a ter como plataforma de pesquisa, em sua teoria da justiça enquanto análise crítica da sociedade, a ideia de liberdade social. Inclusive, eu discordo daqueles que tentam ler o direito da liberdade, dizendo que o Honneth como que desacopla da luta por reconhecimento. Eu discordo, porque não só textualmente, mas a ideia de eticidade, a ideia de um nós, de um via, um nós outros das relações intersubjetivas, tudo isso está ancorado na ideia de reconhecimento. Se você tira a ideia de reconhecimento mútuo, e você acaba com a ideia de liberdade social, que é um fator fundamental dentro do direito da liberdade. Então, um dos vetores e das premissas centrais da liberdade social é justamente entender, reler a ideia de autonomia, não em nível meramente privatista, subjetivista, que colapsa a ideia de intersubjetividade, mas vê a liberdade social ancorada na ideia de reconhecimento mútuo, a tessitura dos processos sociais de reconhecimento. E aí,
fazendo, de certa forma, uma interface com a apresentação excelente do professor Denison, eu quero dizer o seguinte: na crítica que o Honneth vai ter ao direito, e aí você tem toda a carga hegeliana também aí presente nessa crítica, já na crítica ao direito abstrato, lá na filosofia do direito de 1820, aqui no caso em Honneth, em 2011, em Das Recht der Freiheit, o direito da liberdade, você tem justamente a ideia de dizer a pergunta central, precípua: o direito emancipa ou o direito ergue muros? Então, a carga elitista, todas essas questões aqui são colocadas em apuro, né? A ideia de ter interrogações, interpelações acerca do potencial emancipatório do direito. Inclusive, vocês devem saber que o professor Boaventura de Souza Santos tem um livro muito bom, os capítulos justamente sobre isso. Se o direito pode ser emancipatório. Eu trabalho muito com isso, professor Denison também. Né? Bom, indo aqui aos pontos, eu quero, por favor, professor Assai, quando tiver em 25 minutos, me avise para ir finalizando. Eu quero colocar aqui, obviamente, esse artigo, depois de publicado, claro, todo o processo de submissão, parecer crítico, etc., né? Parecer cego, algo que é bem-vindo para que a gente possa cada vez mais retificar e melhorar as nossas produções. Mas, quando for publicado, eu posso enviar para vocês no nosso grupo de teoria crítica. Né? Mas eu proponho, para entender a liberdade social, 3 componentes fundamentais aqui no meu artigo. O primeiro é o pressuposto ontológico da co-subjetividade. Então, a ideia de uma liberdade social não se pode pensar apenas em subjetividade, né? Mas na ideia de co-subjetividade, a ideia de Mitglieder, nós somos membros, somos participantes de um dado ordenamento social, né? Daqui a pouco eu entro um pouco na crítica às versões procedimentalistas, que Honneth vai chamar de versões kantianas e predominantes da justiça, né? Que são aquelas que incorrem no gap entre ser e dever ser, né? Entre sein e sollen. No segundo momento, desse pressuposto aqui da subjetividade, que eu chego justamente a um segundo ponto, que é a ideia de reconhecimento intersubjetivo, né, ancorado na tessitura dos processos sociais de reconhecimento. Claro que aqui é um ponto importante, que remete à luta por reconhecimento. Até mais importante do que os padrões colocados no capítulo 5 de luta por reconhecimento, mais importante ainda, a meu ver, na minha interpretação de Honneth, é o capítulo 6, que vai falar sobre o que afeta essa dimensão, esses padrões de reconhecimento. Seja no campo afetivo, no campo jurídico, no campo da solidariedade. Por quê? Porque ali o Honneth entende que essas feridas, nesses âmbitos, desses padrões de reconhecimento, né, elas irão constituir o motor da luta por reconhecimento. Então, o sofrimento implica um motor da luta por reconhecimento. De tal modo que a justiça não é feita a partir de cima, aí vem a crítica a Rawls, a Kant, a todos procedimentalistas e construtivistas que primeiro instituem os princípios de justiça apartados da realidade social, ou seja, o dever ser para depois acoplar no ser. Para Honneth isso está errado. Nós temos que sair justamente desse método para o método da reconstrução, que é a partir de valores, a partir de contextos. Então você vê toda a questão da metodologia hegeliana aqui, enquanto diagnóstico de época. Alguns ali na Unicamp falam diagnóstico de época. Eu acrescento algo. Não é apenas diagnóstico de época, é diagnóstico crítico de época. Né? Você não fica apenas numa Sittlichkeit, numa descritividade de vida ética, mas numa descritividade crítica. O próprio Honneth deixa isso bem claro aqui quando trata das premissas. Né? Então, a teoria crítica ele tem justamente esse componente crítico emancipatório. Se tira isso, ela pode apenas ficar no plano da descritividade, colapsar a ideia de crítica e reafirmar status quo de dominação. Né? Então, o Honneth justamente quer tirar de cena essa ideia de acriticidade. Né? Pelo menos, teoricamente, você vê aqui, justamente aqui, essa ideia mais profética, né? No sentido aqui de profetés, de denúncia, né, de contextos que sejam de escravidão, de racismo, que está na ordem do dia, e de tantas outras coisas que impossibilitam a emancipação. Então, é uma teoria crítica comprometida, no meu entender aqui. Bom, e o último ponto da premissa da liberdade social que eu coloco é justamente o campo da institucionalidade, o campo da vida ética. Ora,
Isso aqui não é qualquer institucionalidade. Se você tem práticas institucionais, por exemplo, que tratam o homossexual de uma maneira horrível, essa é a palavra que a gente pode usar, os maltratos, as violências, né? Temos casos em variados lugares, não só do Brasil, mas do mundo, né? Pessoas negras. Então, todas aquelas categorias, uma pessoa individual, seja em grupo, essas pessoas que sofrem injustiças, como diz Nancy Fraser, ambivalentes, tanto do ponto de vista econômico como sociocultural, então isso não passa pelo escopo de uma institucionalidade sadia. Essa institucionalidade pode ser também patológica. Então, a premissa que eu coloco aqui da liberdade social é uma crítica à própria ideia de institucionalidade, como essas instituições podem ou não cumprir o seu papel emancipatório na sociedade. Então, vejam que a liberdade social, ela traz essa dimensão social de imersão, de imanência na vida ética socio-institucional, justamente porque o Rony quer preparar o seu caminho para o que ele vai chamar de vida público-democrática, justamente uma análise crítica como nós podemos chegar à ideia de solidariedade, que ele coloca como um projeto europeu. Aí muitos já vêm brechas para críticas, olha, esse projeto só se aplica na Europa. Não é bem assim, né? Mas um projeto aberto, né? Tem um fundo cosmopolita. E a gente tem um certo segmento de fazer essas críticas a Habermas, a Honneth, a todos os europeus e dizer que esse negócio só se aplica lá. Acho que nós temos ferramentas teóricas interessantes para esse tipo de coisa. Bom, indo já para a minha parte final, um dos autores também que eu trago aqui, a partir do livro A Philosophy of Sociality, é o professor Raymond Tumela, com uma espécie de diferença que ele vai fazer aqui entre o modo nós, né, o I-modo, e o modo eu. Então, essa filosofia de sociabilidade e essa ideia de liberdade social, ela é justamente essa perspectiva em que eu vou me colocar de modo intencional dentro de grupos com vistas a entender e agir na vida social em função de ganhos coletivos. Então, participa enquanto um membro de um grupo, né? Enquanto um membro de algo, de uma instituição. Ora, essa ideia de pensar em função de ganhos coletivos é uma ideia muito rebatida pela bandeira individualista, neoliberal, economicista, etc. O próprio Habermas, em A Inclusão do Outro, quando trata dos modelos normativos de democracia, a saber, o modelo neoliberal, o modelo republicano e o modelo que ele propõe, deliberativo, é justamente rastreando esses pontos. Inclusive, eu e o professor Assay, nós temos capítulo de livro sobre isso, se ele está lembrado. Então, no caso aqui da liberdade social, ela justamente requer essa saída do ensimismento, do puro egocentrismo, a essa dimensão da sociabilidade, né? Esse é um ponto central e princípio aqui em Honneth. Eu gostaria de, para ficar mais claro, ler aqui uma parte de uma conferência do professor Isaiah Berlin sobre 2 conceitos de liberdade, em 1958, onde ele vai categorizar, fazer uma espécie de taxonomia interessante acerca do que seja essa liberdade negativa e positiva, né? Então, eu vou citá-lo, né? Diz normalmente, diz Berlin, que alguém é livre na medida em que nenhum outro homem, nenhum grupo de homens interfere nas atividades desse alguém. Ou seja, para quem entendeu lá o início, quando eu fui tentar rastrear conceitualmente no Leviatã de Hobbes, né, en passant, que seja uma liberdade negativa, aqui já está bem colocado e sustentado pelo professor Berlin a ideia de uma liberdade negativa como não interferência. Então, é aquilo que o professor Sobotka, no tempo que esteve aqui na UFP, dizer o seguinte: a liberdade negativa, pensada enquanto não intervenção, enquanto essa dimensão egocêntrica, ela reproduz cada um no seu quadrado. Ora, de fato, se você for para a biopolítica, o professor Alberto Espósito vai falar que o Hobbes inaugura o paradigma imunitário, a ideia de immunitas, contrário a comunitas. Ele rompe com a comunitas no sentido que sacraliza o eu. O nosso direito é muito devedor de toda essa carga semântica de direitos subjetivos invioláveis. Agora, veja, esse é um ponto vantajoso para Honneth. Inclusive, a ideia de liberdade, você não pode tirar a liberdade que ele tem como pilar da modernidade. De fato, se você tira a ideia de liberdade, você recai no absolutismo, no totalitarismo. Então, isso é antidemocrático. Agora, qual é o ponto para Honneth? Você não pode trancafiar essa liberdade apenas como não intervenção.
a ideia de cada um no seu quadrado e o Estado servir apenas como guarda noturno, aqui falando em termos de Nozick, que inclusive ele reconstrói aqui no seu livro, para proteger ricos ou determinadas pessoas que estão na sua zona de conforto. E o que dizer das pessoas que sofrem, né? Inclusive esse artigo que eu publiquei agora sobre capitalismo e a aporofobia, as implicações da pandemia para os mais pobres, esse é justamente um processo social de inclusão que nós temos que ter em vista, né? Então, essa liberdade negativa, ela tem como fator, né, bom, vantajoso, a ideia aqui de Vorteil, né, a ideia aqui de vantagem, essa ideia de a primazia dos direitos subjetivos e violáveis, entretanto, ela é ruim, ela é desvantajosa quando ela esbarra apenas nisso. Para quem tem aqui a ideia de cidadania, como é trabalhada com cidadania pensada aqui por Thompson como direitos civis, políticos e sociais, essa liberdade negativa ela seria devedora apenas desse primeiro modelo aqui, a ideia de liberdade civil, de cidadania e direitos civis, né? Só que você tem direitos políticos, a ideia de participação, que em Honneth é uma categoria central aqui. Porque aqui o meu ponto, professor Assay e demais, né? Se você pensa o seguinte, bom, liberdade social em Honneth, então os direitos sociais vão ser prioritários? Não é bem assim. Para Honneth, você tem que pensar a ideia de direitos políticos de participação como direitos fundamentais. Você não pode transformar o Estado num assistencialismo de dizer o seguinte, as pessoas vão apenas esperar as coisas e não vão ter compromisso, atuação na esfera pública. Não, isso colapsa a ideia de democracia e participação em Honneth. Então, o direito de participação política, dentro desse âmbito de uma liberdade social, é o direito par excellence, né? O direito por excelência aqui colocado. Então, há essa dimensão de você não interferir na liberdade dos outros, né? Então, isso reproduz uma certa, como disse o professor Espósito, uma não interferência, uma não imunização, né? Sobretudo falar em imunização agora nesse período, é um negócio bem emblemático, né? Mas há também, segundo o professor Berle, um sentido positivo da liberdade, que, segundo ele, tem origem no desejo do indivíduo de ser seu próprio amo e senhor. Então, quero que as minhas decisões, que a minha vida, dependam de mim mesmo, e não de forças externas de qualquer tipo. E aí vem já um ponto central na liberdade reflexiva, que é esse segundo ponto. A autodependência, a autoapropriação, a autonomia, a autodeterminação são categorias centrais para a ideia de reflexibilidade. Então, se no primeiro momento você tem uma ideia que o direito é sua capa protetora e de modo heterônomo, com leis externas lhe protege, na autonomia a coisa vira de ponta cabeça na liberdade reflexiva. Então, há uma autoapropriação crítica com a ideia de reflexibilidade e você é crítico dessas normas. Então, o Honneth vem, inclusive, com um ponto vantajoso na liberdade reflexiva, a crítica acerca das normas. Ora, pegando para o contexto brasileiro, que a gente acorda com um monte de leis que a gente não foi partícipe, de fato, isso é bem-vindo, a ideia de reflexibilidade acerca das normas, né? Inclusive, a professora Kosgar, reportando-se a essa ideia de liberdade reflexiva em Kant, ela vai dizer que essa ideia de criticidade, de reflexibilidade e de autonomia é justamente a chave da normatividade. De fato, pergunto inclusive a vocês, quem aqui se sente partícipe do processo democrático brasileiro? Quando as coisas, as leis, todas as questões são decididas como quem conclave, como uma espécie de escolha papal, né? Então, que democracia é essa? Então, se você não tiver uma abertura para a dimensão da intersubjetividade, da inclusão, da solidariedade, da participação, da tessitura dos processos sociais de reconhecimento, que implicam justamente você tirar a invisibilidade de várias pessoas da sociedade, pessoas pobres, por que essas pessoas não podem decidir? As pessoas marginalizadas, que foi um termo colocado pelo professor Denison antes, né? Por que essas pessoas não podem decidir? Que tipo de cidadania é essa que você pode ter um título de eleitor, formalmente você se diz votante, mas na prática você não participa dos processos decisórios e em nível de direitos sociais você está jogado debaixo de uma ponte com fome? É uma cidadania capenga, né? Por isso que o professor José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, vai dizer que o grande gargalo é justamente essa dimensão incompleta da cidadania, sobretudo vislumbrada na dimensão dos direitos sociais.
E para o Honneth também há essa questão central, precípua, a saber, a liberdade negativa pensada apenas como defesa de liberdades subjetivas, se ela não vai para a dimensão da sociabilidade, da intersubjetividade, da inclusão, a dimensão da liberdade reflexiva apenas como autonomia a Lacan, como processo de tornar máximas enquanto princípios subjetivos de ação, leis práticas objetivas, se isso fica apenas no âmbito de um autoengendramento normativo, se isso não há uma cariação pública, falando aqui em termos habermasianos, que inclusive o Honneth deve muito a Habermas, e pouco ele fala em direito da liberdade. Então, se isso não passa para o campo da intersubjetividade, isso é uma liberdade incompleta. Então, para finalizar, eu colocaria justamente o seguinte, remeto aqui ao meu artigo, uma tese muito interessante do professor Constant, do Benjamin Constant, numa fala que ele fez em 1819 no Ateneu Real de Paris, né, obviamente aqui na França, numa comparação entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos que vocês devem conhecer. Cito Constant. O perigo da liberdade dos antigos era que, atentos unicamente a garantir a participação no poder social, os homens não faziam muito bom uso dos direitos e gozos individuais. Então, a supremacia do coletivo perante o individual. Vem um ponto reverso disso. Entretanto, o perigo da liberdade dos modernos é o de que, absorvido pelo gozo de nossa independência privada, a ideia do privado, que é uma ideia forte na nossa sociedade, e pela busca de nossos interesses particulares, renunciemos facilmente ao direito de participação no poder político. Não apenas no poder político, mas na vivência social, né? Então, o que eu quis colocar é justamente o ponto que nós chegamos a pensar a liberdade social numa vertente oposta dessa dimensão do egocentrismo, né, do egologismo de ambas as liberdades anteriores. A saber, a liberdade negativa, pensada enquanto ausência de impedimentos externos para a ação, que tem como fator bom, positivo, justamente a ideia de calibrar a defesa dos direitos fundamentais como invioláveis, inclusive colocada por Hobbes, mas muito reportado na nossa jurisdição contemporânea. Entretanto, tem um lado ruim de deixar o indivíduo trancado justamente nesse rol de proteção, né, sem olhar o outro é mais um inimigo, né, do que, de fato, aquele que faz parte do meu processo de autonomia. Há também o déficit da liberdade reflexiva, de não sair essa dimensão da intersubjetividade, porém a liberdade reflexiva tem um lado bom com a ideia de autonomia. Inclusive, um componente interessante a saber é justamente para esse embate entre ética e direito, que é uma questão bem kantiana, um dos pontos interessantes da liberdade reflexiva é justamente o segmento ético das normas. Ora, se você tem um semáforo, você pode fazer o seguinte, eu vou passar esse semáforo e assumir o risco de matar alguém. Se você faz isso em plena consciência, né, você pode justamente assumir todo o ônus aí, com questões legais que podem sobrevir, coercitivas, e de fato você assumir penalidades em torno disso. Então eu posso seguir uma norma não só pela questão jurídica, mas pela questão ética. A questão de dizer, a autorreflexão de dizer, eu não vou ultrapassar esse sinal que está ficando em amarelo ou vermelho, justamente por quê? Porque eu posso matar alguém. Então, o segmento normativo, aqui dentro da liberdade reflexiva, ele é um segmento normativo ancorado na ideia de racionalidade, na ideia de autorreflexibilidade, de autoconsciência. Não é obrigado a seguir uma norma apenas porque há um império do direito que sobrevenha sobre mim. Inclusive, no meu pós-doc, eu rastrei isso a partir de Honneth, justamente o resgate da ética nas relações sociais, porque eu considero um negócio muito estranho quando eu chego, por exemplo, na repartição pública, e tem lá, respeite o funcionário público, você vai ser penalizado de acordo com o código tal. É preciso uma espécie de farisaísmo, uma lei estampada numa mureta em algum lugar para dizer que eu devo respeitar o outro. Então, a liberdade social evoca justamente todo esse conjunto de crítica e de ressignificação do nosso modo de liberdade. E eu deixo como ponto justamente uma reflexão aqui. Será que nós estamos efetivando a ideia de liberdade social enquanto a ideia de intersubjetividade, cooperação, respeito mútuo, tirar o outro da invisibilidade, sobretudo esse outro, aquele que está à margem, ou nós, nas nossas práticas, reforçamos a liberdade negativa como não intervenção,
uma liberdade reflexiva enquanto ensimesmamento, né, no sentido ético de trancado em si mesmo, né, no sentido mais monológico possível. Esse é um ponto que eu considero interessante nessas pesquisas de Honneth, a ideia de liberdade social, e aqui, obviamente, há toda a ressignificação hegeliana. Com um ponto, que aqui eu finalizo. Apesar de Honneth ter todo um aparato e um segmento aqui a Hegel, o Honneth está com Hegel, mas além de. Porque tanto em Sofrimento de Determinação, já antes lá em Luta por Reconhecimento, e aqui em O Direito da Liberdade, e outras obras menores, o Honneth não vai concordar com o que ele vai chamar de uma identidade substancializada, e altamente centrada em pressupostos metafísicos, e também no arrefecimento, ou melhor dizendo, a obliteração da participação do cidadão. Claro que no contexto de Hegel você vai dizer, bom, Hegel não poderia pensar a ideia de cidadania tão forte, por isso que ele põe no campo das relações internacionais, por exemplo, parágrafo, salvo engano, 314 da Filosofia do Direito de Hegel, no dever de a guerra para salvar o Estado. Você deve abandonar tudo que faz parte do decurso do viver, diz Hegel. Família, propriedade, etc., para ir à guerra para salvar o Estado. E o Kant rebate isso. Apesar de não ter lido essa parte de Hegel, o Kant diz que direito tem o Estado de conduzir de modo compelido o cidadão à guerra. Pergunta Kant. E aí a minha ressalva. O Honneth, nessa obsessão por Hegel, acaba deixando à margem pressupostos interessantes dos componentes republicanos kantianos. Certo? Uma das minhas pesquisas, que inclusive eu compartilho com o professor Assay, já apresentei recentemente no evento de justiça na UFSC, é que eu tenciono, eu objetivo resgatar esse componente republicano normativo de Kant, e a minha tese também rastreia isso, justamente para dizer que Kant serve mais do que Hegel à teoria crítica. E eu penso que o professor Forster tem encaminhado isso com a sua ideia de justificação normativa. Então, finalizo aqui e estou aberto às suas considerações para que a gente possa ir cada vez mais enriquecer o diálogo. Obrigado. Parabéns mesmo, professor Josivan. Brilhante conferência, palestra. Também, professor Denis, brilhantíssimo, né? Olha, um debate que vai ser muito legal. Eu tenho, claro, já tem na lista aqui de inscritos, temos a Benassi, que já foi, acho que atendida, depois tem o Wilson e o Wesley. Eu gostaria de iniciar esse momento nosso de perguntas e reflexão. Professor Denison, a questão da teoria racial crítica. Me chama a atenção porque, claro, nasceu ali nos Estados Unidos, né? Yale, Harvard, né? Depois tem Derek Bell, esse pessoal, né? Angela Harris. Mas aqui no Brasil, tem também estudos e pesquisa, quais são as referências que eu gostaria até de fazer algumas anotações nesse sentido, né? Lê-las, enfim, até pesquisá-las, inclusive, por gentileza. Ao professor Josivan, olha, tem uma questão de fundo para mim aqui, que é a ideia de progresso. Você tinha mencionado. E vamos nos lembrar, talvez seja um pouco desfocado do que você está tratando, mas você sabe muito bem que eu me incomodo demais com aquela perseguição que eu chamo de intifada da Amy Allen, né, com a ideia do progresso no interior da teoria crítica. Uma vez a Sonia Tamar disse que eu estava dando muita asa a isso, eu discordei dizendo, eu acredito que isso para mim é central, principalmente quando se pensa em filosofia social e políticas públicas, né? Nosso programa mais IDH, social aqui no estado do Maranhão, e nesse caso, sem ideia de progresso, mínima que seja, desfocada de vamos dizer, de um mercado, uma lógica mercadocêntrica, progresso aqui entendido como efetivação das condições mínimas de existência social, eu quero crer que seja extremamente complexo. Então, eu gostaria de saber de você qual é a sua posição, como é que você lê e interpreta a ideia de progresso. Já sabemos que a Raio e ele tem esse debate com a Ellen, tem um novo livro, inclusive, para sair agora, Progresso, inclusive, né? Sai agora em janeiro próximo agora, né? E de modo que eu estou ansioso, inclusive, para saber o que a Ellen, no caso, o que a Raio e vai dizer nessa ideia de progresso. Claro, aqui nós estamos centrados aqui na concepção social e não, vamos dizer, na lógica do mercado, né, para utilizar os termos hegelianos. Nesse sentido, então, como é que você interpreta falando em termos hegelianos ou neo-hegelianos, essa categoria chamada progresso?
eu passo para vocês, e aí, em seguida, já fica o Wilson e o Wesley, porque o Benassi já foi respondida aqui mesmo no chat. Obrigado a vocês, parabéns. Já responde logo ou vou esperar, vou fazer tudo? Como é que é, Mônica? Me diz aí como é que começa o negócio. Posso falar logo? Pode sim. Fica à vontade, professor Denison. Pode achar ele. Eu gostei da pergunta do Henrique, porque eu estou lendo também a Amy Allen, né? E aí eu quero só ver, Josimar, como é que ele vai se virar com essa daí, porque é um assunto de briga grande, briga de cachorro grande, como a gente fala aqui no Maranhão. Mas com relação à teoria racial crítica, né, ela cresceu bastante nos Estados Unidos. Ela tem uma unidade, por assim dizer, com relação à questão dos pressupostos teóricos que eles estabelecem, principalmente originado de uma crítica das relações sociais, da questão de classe também. No Brasil, nós temos alguns autores que eles pesquisam com temáticas diferentes, mas sempre com a centralidade da raça, mas que, a meu ver, pelo menos eu considero críticas, porque eles são teorias basicamente tradicionalistas, que não partem de pontos de vista tradicionais. E aqui nós temos autores muito bons mesmos que podem assim colaborar. O autor que eu mais gosto com relação ele trabalha muito na área do direito, ele também tem textos não do direito, é o Adilson José Moreira. Ele tem 2 livros conhecidos, eu vou escrever aqui já para vocês. O Adilson José Moreira, ele tem um livro Racismo Recreativo, que, embora seja um best-seller, é um best-seller científico muito apurado, excelente, e um livro específico para o direito, especificamente na questão do direito à igualdade e a questão de uma teoria racial mesmo crítica, que é Pensando como um Negro, ensaio sobre hermenêutica jurídica crítica. Esse livro dele, Pensando como um Negro, é um dos melhores livros, para mim é o melhor livro no Brasil, acerca da temática da raça pela perspectiva crítica. Ele utiliza uma metodologia chamada storytelling, né? Ele conta as narrativas da vida dele e faz uma intersecção e uma articulação com a hermenêutica que faz com que, ao mesmo tempo, seu livro seja uma biografia misturada com apontamentos críticos sérios e bem colocados. O Adilson José Moreira, ele realmente é muito profícuo nessa questão da teoria racial hoje no Brasil. Tem o Silvio Almeida, muito conhecido. O Silvio Almeida tem livros excelentes. O livro mais conhecido dele é o Racismo Estrutural, mas ele tem vários artigos produzidos nessa temática, principalmente para quem gosta de uma leitura mais marxista da questão da teoria racial. E aí nós temos também, crescendo exponencialmente, principalmente a questão do feminismo negro brasileiro. São produções interessantíssimas, principalmente voltadas para uma questão de uma psicologia social e até mesmo discussões acerca da representação social da mulher negra no Brasil. E aí eu vou destacar, basicamente, Jamila Ribeiro, que é a autora mais citada no Brasil atualmente, que tem uma vasta produção. Sueli Carneiro, a Maria Júlia está aqui, ela está estudando a parte dessa autora, que é excelente, estupenda. Eu tenho poucas literaturas, mas o que eu li da Sueli é realmente muito bom. E a Zélia Gonzalez, também com a leitura excepcional, sabe? As feministas negras, elas estão de parabéns no Brasil, elas estão fazendo uma produção de alto nível mesmo. E aí nós temos, tanto o Adilson, ele tem uma perspectiva realmente mais voltada para a questão constitucional, uma perspectiva, ele também é formado em psicologia, né? Então ele também tem uma formação bem rica nessa questão da intersubjetividade e da subjetividade racial. O Silvio Almeida não, ele já é mais voltado para uma perspectiva de análise de estruturas, uma análise mais marxista, muito parecida com a análise que a Angela Davis, por exemplo, faz nos Estados Unidos. Já tanto a Sueli Carneiro, a Djamila Ribeiro, como a Zélia Gonzalez, elas mesclam basicamente seus assuntos e elas fazem uma interdisciplinaridade muito interessante, misturando história, psicologia social e também o próprio direito, como a filosofia também. Muito interessante. Eu vou copiar bem aqui no chat para ficar... Gentileza. Eu até pediria a vênia ao professor Josivan, porque a pergunta do Wilson incide também na tua conferência, Denison. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse aproveitamento dos homens, do trabalho doméstico das mulheres. Aproveitamento dos homens está aí entre aspas. O Wilson solicitou aqui para a gente poder repassar, né? Ele está impossibilitado via áudio. Então, que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, esse tema. Eu vi aqui. Excelente. Olha, aqui ele colocou uma discussão que é uma discussão muito pesada, pelo menos dentro do ativismo,
com relação à questão do feminismo, bem como do marxismo, né, acerca de, precisaria basicamente, o movimento de esquerda, por assim dizer, ele tem que apostar numa perspectiva de classe ou ele pode se expandir, se dispersar para uma crítica a partir de pautas equivocadamente chamadas, até o Safatli até faz uma crítica, identitárias, né? E aí, nós temos que apostar no identitarismo ou nós temos que retornar a uma análise de classe, basicamente? A Iris Blanche-Young, ela, obviamente, como uma teórica crítica feminista, ela vai dizer, e eu concordo com ela, eu acredito que esse passo que nós demos a partir de uma pesquisa acerca das formas opressivas para além da classe, não tem como voltar atrás. Porque existe, e aí eu concordo com ela, assim como eu concordo com a Nancy Fraser, de que existem formas opressivas que têm criteriologias ou categorias que a categoria da classe não consegue abordar. E aí ela vai destacar muito bem essa questão. Quando ela fala com relação ao trabalho doméstico, quem se beneficia com o trabalho doméstico? Óbvio, isso não, nós temos a perspectiva marxista de classe, que sim, a burguesia se beneficia primeiramente desse trabalho doméstico não remunerado, porque é um processo de exploração. Onde houver exploração, você vai poder fazer uma análise acerca de um viés marxista, mesmo porque o conceito de exploração que é trazido pela Jung é o conceito de exploração de Marx. Mas aí ela faz uns exemplos bem interessantes, que não é somente essa perspectiva da ideia de exploração no sentido material, mas também tem um aspecto simbólico, por exemplo. Porque ela deu exemplo da questão da agricultura, por exemplo. A mulher plantava, e ainda hoje é assim. Se você for bem em João Lisboa, se você for em Davinópolis, Amarante, pessoas que plantam, são da roça mesmo, a mulher planta, o homem pega basicamente as frutas, as verduras, vem até o mercado de Imperatriz e comercializa. E aí é o homem que fica com a renda, é o homem que fica com o status de comerciante, mas quem laborou de fato foi a mulher. E ela é invisibilizada nesse processo de produção. Então, assim, basicamente, a Jung nos pergunta, e aí, esse trabalho que ela fez, esse simbolismo que o homem recebe, como é que a mulher não vai ser considerada? Porque essa simbologia de status, essa questão que se envolve aí, está totalmente relacionada, elas ficam invisibilizadas se nós avaliarmos essa relação somente pelo critério da classe. E aí isso é muito importante com relação a isso. E um segundo elemento também que tem aí, óbvio, não tem tanto a ver com o trabalho doméstico, mas também traz a ideia da questão de gênero e a relação jurídica, por exemplo, ou pelo menos psicossocial, que é, por exemplo, a questão das capacidades emocionais. E aí eles também fazem... Ela é sensacional esse texto dela, que ela fala o seguinte, olha, a mulher, devido ao sistema patriarcal, ela despende toda uma energia e uma força de coalizão dentro do lar, na área privada. Ela tem que organizar tudo. Ela tem que apaziguar os instintos, as emoções. Ela despende emoção dentro de casa para que se mantenha um consenso entre pais e filhos. Mas ela não recebe isso de volta. Quando as reclamações da psicologia clínica são enormes, que a mulher não recebe o mesmo apoio emocional que o homem recebe dela dentro do círculo familiar. E aí, isso é uma relação de desigualdade, isso é uma relação de desajuste, que também influencia na questão do trabalho doméstico, que também influencia na questão da atenção, e aí, usando até a terminologia do Honneth, envolve a questão da autoestima e até a esfera, basicamente, do amor, né, que é uma das 3 esferas que ele trabalha com relação ao reconhecimento. Então, basicamente, sim, quem é que se beneficia primeiramente do trabalho doméstico remunerado? A classe burguesa. Porém, essa classe burguesa ainda é um conceito demais, ou por demasia, abstrato, que o movimento feminista criteriosamente fez bem em destacar que, mesmo na classe burguesa e na classe do proletariado, ainda existem opressões que são invisibilizadas. Não é que elas se excluem, não. É que elas se interconectam. E nós não podemos deixar de avaliá-las de modo claro. Então, essa basicamente é essa realidade que eu percebo nessa análise. Não se excluem, elas são vinculantes. E as críticas elas não podem se fragmentar. Acho que as críticas elas são bem, na verdade, uma contínua a outra. E nesse ponto eu concordo tanto com o Silvio Almeida como com a Angela Davis, de que a crítica feminista também é uma crítica ao sistema de capital. É muito complexo você separar as duas coisas. Porque o neoliberalismo
bem nos moldes, né, da escola de Chicago, escola austríaca, que é a contemporânea, basicamente o mainstream contemporâneo, ele procura criar indivíduos atomizados, ele procura generalizações, ele procura abstratizações dos indivíduos, e esquecer as experiências de vida, e o indivíduo é apenas reconhecido como um CPF, como um número, como um estereótipo, como um estigma. Então, o movimento contrário a isso é trazer essas experiências desperdiçadas, terminologia até cunhada pelo citado Boaventura de Souza Santos, pelo professor Josivan, a lógica também das ciências sociais e do direito, por que não? Muito obrigado. Professor Josivan, por gentileza. Ok. Ideia do progresso. Essa é uma questão de fundo. Essa questão. Agora, pronto, o microfone está ok. Essa questão, professor Henrique, ela inclusive me ocorreu, eu ministro uma disciplina às sextas, para o mestrado e doutorado em filosofia do direito e teorias da justiça, né? E um dos participantes me fez essa questão, né? Como é que fica a ideia de progresso? Porque o que você vê em nível fático é muito regresso, né? Recrudescimentos. Inclusive, no caso do Brasil, os recrudescimentos são enormes. Então, onde há progresso nisso, né? E a ideia de progresso aqui, para que serve? Então, eu fiz algumas anotações aqui, que eu pretendo seguir, para tentar formular uma resposta, pelo menos aqui. Inclusive, eu percebo que a professora ela faz isso não em apenas em relação a Honneth, mas a Habermas, ela rastreia a ideia do progresso criticando esses teóricos, né? Mas também. Hã? O Rainer Foster também. Rainer Foster também, em progresso. Eu vou tentar formular aqui uma resposta própria, obviamente sem ser um achismo. Eu vou tentar formular isso no quadro da teoria crítica do que eu venho lendo e do que a gente poderia reagir em nível teórico. Bom, o primeiro ponto é uma questão semântica, a ideia de progresso. A gente tem que... Eu não estou dizendo que você ou outros que possam fazer a questão possam estar com essa semântica. Mas a ideia de progresso pode ter uma carga semântica que é vinculada à questão de desenvolvimentismo. E isso em detrimento de sofrimento, de exclusão. A gente sabe, tem filmes, etc., nos nossos cenários, nas nossas vivências, nos nossos contextos, nas nossas regiões, que junto com o desenvolvimento vem muita coisa ruim junto. Inclusive, nós tivemos aí violência ambiental, degradações, todas essas questões que aconteceram em Mariana, etc., então, que foi um progresso aí que a coisa, nós sabemos onde chegou, né? Com centenas de mortos. Eu peço Vênia, inclusive, para poder arrolar aqui nessa reflexão a questão do marco de saneamento básico. Claro. Profundamente problemático aqui. Sim. Então, é justamente a ideia de progresso. Eu estou dizendo que não existe, pelo contrário, eu acho até que a teoria crítica, para revisar essa semântica em torno do conceito de progresso, ela deve vislumbrar esse componente mercadológico implícita ou explícita dentro dessa ideia de progresso. Inclusive, como o professor Assay também trouxe esse ponto, a privatização das águas, etc. Então, nós sabemos os nossos contextos, né, o quanto que esse progresso, que prima facie, à primeira vista, se diz por uma determinada elite que é universal, mas, na verdade, é para afirmar e para locupletar essa elite, em detrimento de nossas vidas e até das futuras gerações, com impactos ambientais, etc. Então, a meu ver, essa crítica, obviamente, ela tem força, mas eu gostaria de... Eu mantenho, por um lado, essa vinculação, mas para dar prosseguimento à tentativa de trazer para o debate com o Honneth, eu tento tirar, porque o Honneth não trata disso quando trata da ética e mercado, da possibilidade da economia no campo da eticidade, etc. Essa ideia de progresso de um modo... Mas ele rastreia a literatura. O Honneth deve muito nisso, no sentido de ter um confronto mais odierno com esses problemas, né? Ele rastreia muito a literatura, fica um negócio muito hermético à literatura.
Eu acho isso um ponto fraco no Honneth. Mas eu queria desvencilhar, professor Assay, dessa questão desenvolvimentista, essa carga semântica. Estou dizendo que eu não quero obliterar, mas desvencilhar no momento, tendo consciência que, junto com a ideia de progresso, pode vir também um pacote pesado de exclusões e de sofrimento social. Para encontrar aqui o termo usar do professor Pisani. Eu acho também que você está muito de acordo comigo nesse ponto. Agora, trazendo aqui para o debate da Ellen e o que poderia ser colocado aqui por Honneth como uma possível resposta, primeiro, essa semântica de progresso em nível normativo, eu penso, professor Assay, que ela precede a própria teoria crítica e o próprio Honneth, porque ela é uma carga moderna muito pesada que está tanto em Kant quanto em Hegel. Por isso que eu acho que é difícil a gente ficar só nos contemporâneos e não voltar a esses gigantes. Então, por quê? Em Kant, você tem justamente a ideia de um progresso do pior para o melhor. Parece um negócio redundante, né? Progresso se pressupõe isso. Apesar de que, no primeiro conceito que a gente viu de progresso que eu coloquei vinculado à economia, se parte, hipoteticamente, do pior e o negócio fica pior mais ainda. Mas aqui, trazido por Kant, essa ideia de uma cedência. Inclusive, um progresso moral, né, do indivíduo, um progresso ético e um progresso político, no sentido de sair do estado de natureza, que é um estado com iminente hostilidades, e estabelecer uma condição pública, um estado republicano. Um republicanismo ancorado normativamente no equilíbrio entre liberdade, lei e poder. Se tira, enquanto kantiano sou muito seguro nisso, está na minha tese, se tira isso, desequilibra e rui as bases republicanas. Esse é o ponto. Em Hegel também está essa ideia de progresso. Só que Hegel faz em modo retroativo. Ele pega a ideia de liberdade, enquanto, inclusive, é o conceito central da filosofia do direito, e ele vai rastrear retroativamente quais povos são livres em nível de uma filosofia da história, porque junto com o progresso aqui tem a ideia de filosofia da história. Ele diz, bom, os orientais não são livres, porque lá na ideia se trata de a liberdade, a ideia de monarquia, etc. Então ele vai conduzindo toda a reflexão para dizer que os povos germânicos, uma espécie de dever-ser, seriam os livres por excelência. Então isso é arriscado também. Né? Mas qual o tipo de progresso que me interessa aqui? E eu recorro aqui, eu acho que o Honneth poderia responder nesses termos, aquilo que está colocado na ideia de eticidade formal, professor Assay, lá em luta por reconhecimento. O Honneth diz que ele tensiona a sua aspiração precípua, não é trabalhar o método da reconstrução apenas em nível de descritividade, abandonando a dimensão formal, normativa, mas é fazer uma mediania entre aquilo que há de mais concreto e aquilo que há de mais universal. Não sei se você está lembrado disso. Então, é justamente para tentar superar o gap entre ser e dever ser, entre contexto e norma. Inclusive, ele vai dizer aqui no início do seu livro, O Direito à Liberdade, que uma das grandes limitações que padece a filosofia política e a teoria da justiça contemporâneas, justamente é fazer essa cisura, esse gap, essa quebra entre contexto e norma. Nós sabemos todo o debate do liberalismo e comunitarismo que está tácito aí, implícito nessa questão. Então, o conceito, né, a semântica que eu falei de progresso que eu quero trazer aqui, é justamente o seguinte. Primeiro ponto, se tira da ideia de progresso vinculada a essa ideia normativa de dever ser, se tira isso, o que sobra? Porque se nós ficarmos, como querem muitos comentaristas, apenas com o campo da comunidade, do contexto, da descritividade, nós podemos ter contextos éticos tão defasados, tão sofridos, tão preconceituosos, seja com a questão em relação a negro, a homossexuais, a mulher. E aí a minha pergunta, como fazemos uma correção normativa imanente a esse contexto, que por si só é um contexto fragilizado, quebrado, de sofrimento social?
Eu não sei se você está entendendo o meu ponto, professor Assay. Qual é a minha tese? Seguindo, inclusive, o professor Rainer Faust. E o próprio Rune, com essa ideia de uma amálgama e de uma relação entre ser, uma imbricação entre ser e dever ser, entre contexto e norma, entre contexto e princípio. Eu não posso ficar apenas no nível, entre aspas, kantiano-rawlsiano, dos princípios aplicados de cima, verticalmente à realidade, nem apenas de baixo, mas eu tenho que ter essa universalidade que endosse ambos os espectros. E nisso está a ideia de progresso, no âmbito da normatividade. Porque a ideia de progresso aqui constitui, professor Assay, a meu ver, o princípio orientador fundamental que ilumina as práticas de correção normativa. Tipo assim, muito se critica a ideia de direitos humanos, a ideia de universalidade. Mas quando nós temos problemas práticos, concretos, em situações contextuais, peculiares, né, nós apelamos aqui a direitos humanos universais. Então, qual é o grande perigo em se questionar a ideia de progresso nesse escopo normativo que eu estou defendendo? É você fraturar, né, novamente essa possível harmonia que estamos a construir entre contexto e princípios, entre contextos e normas. Né? E aí, justamente, vem esse meu ponto. Eu entendo o progresso como benefício quando ele se pensa em nível de utopia, em nível de uma teoria crítica utópica, como essa dimensão do dever ser, como aquilo que vai iluminar a crítica acerca dos contextos deficitários, contextos que nós podemos dizer, para utilizar o conceito de Rone, patológicos, como de pobreza, escravidão, que nós sabemos que há, como a questão de racial, tudo isso que nós estamos vendo, que não só nos Estados Unidos, mas acontece debaixo dos nossos olhos, questões homofóbicas, todas essas questões que há de governo, todos esses problemas, se você não tem um elemento, não diga a priori, mas um elemento aqui normativo, uma ideia de progresso, de melhoramento, você fica como que incapaz de fazer essas críticas de correções, sejam institucionais, sejam de ética social, etc. Nesse sentido, eu considero a ideia de progresso bem-vinda, com as ressalvas iniciais que eu fiz, o professor Assay. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado também, professor Josivan. E aí eu passo agora para o professor Wesley. Penso que seja agora. O Wilson já foi respondido, né? Agora o professor Wesley. Olá. Então, queria começar parabenizando tanto ao Denison quanto ao Josivan pelas suas contribuições, né, pelas suas falas, bastante claras, elucidativas, conceitualmente falando. Muito bom mesmo. Bastante coisa aqui para a gente pensar, né? Inclusive, e eventualmente também trazer para as nossas reflexões aqui, né? No meu caso aí, que estou nessa etapa da pesquisa aí. Eu queria fazer, eu acho que eu vou conseguir fazer uma pergunta para cada um, né? Também pelo avançado tempo. No caso do Denison, eu gostei muito de ouvir o Denison falando sobre a Iris Young. É uma autora que eu incorporei à minha pesquisa, enfim, tanto ela quanto a Ben Habib. Só que o livro que eu tenho mais lido da Young é o Inclusão e Democracia, né? Esse livro tem me ajudado a sustentar as minhas pretensões na tese. Eu lembrei desse texto, Denison, da Iris Young, porque tem um capítulo lá que ela fala basicamente sobre sociedade civil, e sobre o que pode a sociedade civil, né, os limites da sociedade civil, para efetivar exatamente, esclarecer uma autocompreensão normativa da sociedade,
a autodeterminação da sociedade, a autorrealização da sociedade, né? Que são questões também que perpassam aí as reflexões do Josivan, né? E aí, assim, Denis, eu te ouvindo sobre todas essas questões sobre marginalização, impotência, imperialismo cultural, violência, né, a questão das distorções conceituais, o problema da universalidade abstrata, né, colocada as 3 estratégias do direito como mecanismo, né, a normalização de práticas, opressão, desigualdade, né, que a Iris Young lista no teu texto, né. Eu tenho a minha mais um questionamento, assim, no sentido de apontar duas práticas que parecem, assim, que são recebidas de forma paradoxal, dicotômicas, pelo direito institucionalizado. A primeira delas, né, e que eu ouvi recentemente juristas, operadores do direito, obviamente que com uma convicção ideológica bastante estabelecida em relação ao status quo no Brasil, de que, por exemplo, o direito não deveria se dobrar aos movimentos sociais. Né? Que o direito institucionalizado, os tribunais, não deveriam se dobrar a toda e qualquer reivindicação que vem das ruas. Eu não sei se eu ouvi isso na Globo News, provavelmente, talvez tenha sido na Globo News ou na internet, em algum debate, enfim. E aí eu automaticamente recordei do professor Jacques Alfonsin e a questão do direito achado nas ruas, né? Quer dizer, o direito achado nos movimentos sociais, né? Que é exatamente aqui de onde eu acho que a gente pode tentar construir, pensar alguma coisa nova, diferente, com um perfil emancipatório. E do outro lado, né, Denison, você tem, por exemplo, ações que são basicamente compradas pela mídia, divulgadas, como, se eu não estou enganado, o nome do prêmio é Inovare, não é isso? No campo do direito, que inclusive é abraçado pela Rede Globo, por exemplo. Exatamente, né? exatamente. Eles fazem questão de falar do prêmio, transmitir não. Eles falam do prêmio, divulgam, falam de quem venceu, enfim, quer dizer, existem práticas, né? Quer dizer, o inovar exatamente quais são aquelas práticas que promoveriam, né, a justiça, a igualdade, que tornariam exatamente o direito mais dinâmico, capaz de responder às demandas contemporâneas. Então veja, você tem, aparentemente, uma dimensão do direito instituída que se fecha às ruas, aos movimentos sociais, mas também premia, inclusive com o CNJ está lá valorizando, né? Você tem a presença de ministros do STF presentes lá nas premiações, né? E aí eu queria te ouvir em relação exatamente a isso, né? A esses momentos diferentes digamos assim, de uma disputa pelo que pode ser a inovação no campo do direito, no sentido de como forma, como contramedida, assim, pegando tudo isso que você está falando aqui sobre a Young, eu gostei muito de ouvir, como forma de opressão, assim, não te parece muito estranho, assim, que o direito institucionalizado se feche aos movimentos sociais, né, e se abra, né, patrocine, né, premie em dinheiro, por exemplo, essas iniciativas, enfim, eu não estou dizendo que não tem algum mérito, deve ter algum mérito, enfim, mas é que parece que você premiar um projeto que nasceu da cabeça de alguém, né, um indivíduo fechado ali, particular, numa prática diária, cotidiana, na sua função, por exemplo, de analista judiciário, mas você se fecha, por exemplo, para as ruas, né? Queria te ouvir exatamente sobre isso. E em relação ao Josivan, eu queria, assim, eu realmente
abracei o Ronit no sentido daquilo que ele pode me ajudar nas minhas reflexões, enfim. Especialmente um texto que o Henrique me recomendou, O Sofrimento de Indeterminação, com um propósito muito específico lá para mim, com a minha discussão. Mas eu queria pegar o gancho na discussão do Henrique aí, que colocou ao Josivan a questão do progresso, né? E aí o Josivan fez a ressalva de que ele abraça, né? Ele recepciona o conceito de progresso moral, mas longe dessa, se eu entendi bem, dessa lógica desenvolvimentista, enfim, pode até aproveitar a ocasião para esclarecer melhor. Mas a minha relação, em relação a isso, né, eu vou mais no sentido de um comentário mesmo. Eu acho que o progresso moral é um conceito que continua em disputa. Sabe, eu não compro, digamos assim, essa metacrítica da teoria, eu não compro essa metacrítica da teoria crítica da primeira geração e de parte dos representantes da segunda geração em relação ao progresso moral. Eu acho que o conceito de progresso moral que a IEG trabalha, ela pode ser muito bem recepcionado nas discussões contemporâneas da teoria crítica, se a gente entender, por exemplo, por progresso moral, uma preocupação, sabe, em pensar mudanças sociais diante de contextos de crise, em que essas mudanças sociais, elas digamos, fomentem, né, processos de aprendizagem socionormativos e que, por meio disso, as próprias formas de vida, que é um conceito que a IEG trabalha bastante, que eu gosto muito também, como formas de vida tendo como uma capacidade epistêmica e prático-moral de resolver problemas prático-morais, nesse sentido. Então, eu acho que o progresso moral, assim, em relação a Itamar, Henrique, eu compro a briga do teu lado, tá? Eu acho que o progresso moral é um conceito que continua em disputa, né? Eu acho que pensar exatamente progresso moral como um conceito ligado à superação de crises de integração social, por exemplo, tudo isso que a Yang, por exemplo, lista aqui, são situações suficientes para demarcar uma situação de crise que nem sempre os próprios sujeitos que estão mergulhados na crise são conscientes disso. Né? A tarefa da crítica da ideologia, entre outras coisas, é isso. Mostrar exatamente para o sujeito que ele não tem consciência da situação de crise com que ele está vinculado. E que a crítica da ideologia, por exemplo, teria essa função, né, de lembrar exatamente o que seriam os interesses generalizáveis que poderiam ser incluídos exatamente ali no terreno das questões prático-morais, nesse caso. Né? Então, a gente não ouve muitos teóricos, o pessoal da teoria crítica, é uma exceção, a IEG mesmo. Ela fala de aprendizagem social, né? E aí assim, é algo que eu acho interessante. A IEG não menciona o Habermas, mas esse conceito de aprendizagem social tem um pé lá nas reflexões, no trabalho conjunto do Habermas com o Carl Zeder, na década de 70, em repensar exatamente a aprendizagem social, né, os processos de aprendizagem social, que, na verdade, é um conceito hegeliano, que o Habermas remete a Hegel, né, quando ele fala de processo de aprendizagem social, e remete ao Hegel da fenomenologia do espírito, né, como os passos, o desenvolvimento da própria consciência lá na fenomenologia do espírito. E eu só queria mais contribuir com essa reflexão sobre aí o progresso moral, que eu continuo achando que é um conceito em disputa. Né, e agradecer mais uma vez aos dois colegas pela explanação. Só peço venha aos dois palestrantes de hoje, me reportando ao professor Wesley, que a minha questão central eu tenho muita dúvida se é possível sustentar uma ideia de progresso. Eu também concordo com o professor Josivan, permitindo, não sei se seria o termo, mas vamos dizer assim, flexibilizando o que a Allen tem ou disse. Esse debate começou lá naquele evento de 2016, né, lá na República Tcheca, lá na pessoa da teoria crítica. Vem desenrolando seus desdobramentos.
Mas a minha questão é, quando se pensa em políticas públicas, por exemplo, e aí tem um papel mais da estrutura filogenética, né, do que ontogenética, mas também tem, né? Os indivíduos estão aí inseridos no processo. Mas você vai pensar sem uma ideia mínima de efetivar uma condição melhor para aquele e aquela que lá está. Tenho dificuldades. Eu entendo, busco entender o argumento da Allen, mas é difícil sustentar significativamente, partilhando nesse sentido, porque como é possível pensar uma ideia de efetivar condições melhores de existência social, política, o professor José Marco tocou muito nisso, o professor Denison também, civil, sem eu pensar numa ideia de progresso, claro, desvinculada dessa pura matriz, vamos dizer assim, mercadocêntrica. A meu ver é complicado. Eu sei que a Allen joga pesado, bate mesmo forte em Habermas, em Rainer Foster, no próprio Honneth, Hegel e Kant também. O pacote junto, principalmente naquela primeira para a segunda parte do livro dela, né? The End of Progress, né? O fim do progresso. Mas eu insisto que é um livro que, contrariamente ao professor Nitamar, é um livro que tem que ser revisitado continuamente, principalmente aqui na filosofia social, filosofia política, direito enquanto mediação para condições melhores de efetivação, vamos dizer, sociais, né? No nosso caso, né? No caso Terra Brasília, né? Não estamos pensando que a Alemanha aqui, França, Luxemburgo, né? Dinamarca, Noruega, não, estamos pensando aqui em Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, né? Próprio São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nossa realidade, né? A realidade nua e crua. Mas, assim, perdoe-me a partear, mas é porque realmente é um tema que me traz à baila de uma reflexão profunda. Com todo o perdão, agora passo para vocês. Só falar rapidinho uma coisa, Henrique. Se serve como uma espécie de bálsamo no evento de teoria crítica e filosofia política do ano passado lá na USP, que eu fui. O pessoal lá também não ficou dividido entre as críticas da Amy Ellen a Rael Jäger, viu? Lá o negócio tá 50-50 também. Tá certo. Professores, por gentileza. Obrigado. Perdoe-me a parteada. Obrigado. Primeiro vou responder aqui as indagações do Wesley. Depois só dar uma pincelada com relação a essa briga aí com relação. Bem, Wesley, realmente a gente que trabalha no direito tem essas questões emblemáticas. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, que eu digo, olha, a maioria das perguntas que vocês querem, as respostas não estão no direito. Tá? É por isso que o direito ele não tem essa autossuficiência para responder a maioria dos problemas com relação a desajustes sociais. E aí o direito, por ter como um fenômeno, como ciência, por ter uma certa arrogância, acaba não acreditando aqueles que ele bebe para responder às suas perguntas. E aí eu vou entrar basicamente o que eu quero basicamente dizer aqui, materializando. Por exemplo, a relação entre movimentos sociais e a relação entre o direito, né? Aí você percebe claramente, eu me lembro até dois textos que são muito emblemáticos. O primeiro texto é da Ingeborg Maus, né, que é o Poder Judiciário como Superego da Sociedade, um artigo que ela publicou aqui pela revista, não sei se foi, da SEBRAP, Novos Estudos da SEBRAP, e o do Guarapon também, um texto chamado Juiz como Guardião das Promessas, em que ambos os autores, com linguagem diferente, eles descrevem que o Poder Judiciário, como a grande materialização dessas carreiras jurídicas, né, eles servem como um poder conservador por excelência. Né? Que a lógica, desde o nascer da separação dos poderes, lá com Montesquieu, até hoje a perspectiva de Montesquieu, e ainda é a perspectiva preponderante da separação dos poderes, cria uma ideia, uma figura mítica do magistrado neutro, imparcial, um magistrado que o Ronald Dworkin vai dar a nomenclatura na literatura americana de Hércules, tá? Como um sobre-humano e, basicamente, usando aqui uma terminologia bem de Agamben, é algo quase como um sagrado. Né? O que é o sagrado? O sagrado é aquilo que não está no local comum. O sagrado é aquilo que é apartado do comum. Então, existe essa sacralização da própria figura mítica do jurista em si,
que promove e promove mesmo esse afastamento dos movimentos sociais. Então, o que basicamente passa aí, a ideia? É realmente um processo ideológico em que o direito se manifesta por um discurso oficial como uma ciência, um fenômeno de engenharia social que tenta captar as expectativas do povo como um todo, e aí eu falo do povo usando a terminologia do Friedrich Miller, né, quem é o povo, um texto muito bom também, mas acaba, de fato, como diz o Pinzani, aqueles interesses inconfessáveis, basicamente na prática o que ele faz? Ele separa e defende apenas os interesses de alguma classe dominante, principalmente as classes que detêm poder econômico. E aí ele cria mecanismos de reprodução e proteção dessas pessoas que estão nesse grupo dominante. Eu quero dar um exemplo, usando mais uma vez a teoria da raça. No Brasil, nós tivemos aí a nossa Constituição, ela considera o crime de racismo como inafiançável e imprescritível. Ou seja, ele é um crime cuja gravidade é muito grande. Independente basicamente, do tempo em que seja cometido, o processo de investigação pode acontecer a qualquer momento, distintamente de outros delitos em que existe um tempo para o Estado investigar. E caso o Estado não investigue naquele tempo, o crime prescreve, ou seja, não se pode mais investigar aquele crime porque o Estado não exerceu o seu poder de investigação no tempo correto. No crime de racismo, isso não acontece. Ele é imprescritível. Significa que, independente de quando aconteceu o ato discriminatório, tá, o ato de racismo em si, o Estado ele pode fazer a investigação. O que aconteceu basicamente aí? O direito, no sentido como ele foi utilizado de um modo instrumentalizado, e nós criamos a figura da, basicamente, injúria racial, em que é possível a fiança, que é uma forma de pagamento para você ser liberado, e é um crime prescritível, ou seja, que o Estado tem um tempo para investigação. Ou seja, você simplesmente tem uma realidade, que é o racismo, e você esvazia o conteúdo basicamente ético, conteúdo valorativo, através de uma estratégia jurídica. E aí os movimentos sociais negros tentam bater nessa tecla, só que aí é totalmente neutralizado com o argumento que você trouxe a nós, por exemplo, de que não, aí a justiça não pode dar ouvidos a todas as causas sociais. Quem pesquisa estritamente, por exemplo, o Poder Judiciário, na sua argumentação jurídica, por exemplo, como José Rodrigo Rodrigues, ele faz uma análise sobre, o nome do livro é Como Decidem as Cortes, ele chega à conclusão de que, por exemplo, o STF não tem racionalidade jurídica nenhuma quando vai decidir, e ele decide por critérios econômicos e políticos sociais. Porque você vê em um momento, basicamente, o ministro Luiz Fux dizendo que, o Fux e o Lewandowski, dos ministros do STF, dizendo que não decidirão de acordo com a opinião pública, posteriormente você vê em outra decisão o ministro Barroso dizendo que o STF tem que ouvir a opinião pública para decidir. Então, assim, é uma questão muito emblemática que gera uma insegurança jurídica, mas o que existe, na verdade, é que o direito ele está sendo utilizado de modo instrumental por alguns grupos específicos. E ele se fecha aos movimentos sociais, principalmente quando eles vêm tentando concretizar a Constituição, especialmente no que diz respeito àqueles que nós chamamos de princípios substanciais, como é o princípio da igualdade. Toda vez que nós temos algum agrupamento social oprimido ou vulnerabilizado tentando colocar em pauta uma igualdade material substancial, essa pauta ela é sufocada. Exemplo, por exemplo, das cotas, que demorou bastante, foi muito combatida dentro do cenário judicial. E com relação à premiação do Prêmio Novare, na verdade, o que existe aí é mais para a sociologia do direito do que propriamente do direito. E aí eu lembro do livro do Bourdieu. Bourdieu tem um livro Poder Simbólico, em que ele fala da doxa, da construção do campus, do hábitos. Na verdade, existe uma ala burocrática na instituição jurídica que cria mecanismos de autopremiação e de fechamento. Porque o Inovar ele é um fechamento, ele é uma tecnocracia, na verdade. É uma tecnocracia. Quer dizer que agora só vamos premiar aquelas pessoas, aquela casta de juristas que estão fazendo o que são obrigados a fazer, que é exercer o direito. Porque o prêmio Novare, ele é um prêmio externo que premia o jurista para fazer algo que ele deveria fazer. É igual ao auxílio moradia, quando você tem, por exemplo, do juiz, né? O juiz, quando ele faz o concurso público, ele sabe que deve se deslocar da sua casa para outro local,
mas ainda assim vai ser indenizado por se deslocar, mesmo sabendo das condições prévias que estão no edital. Então, assim, detalhe, ele é indenizado antes de sofrer o prejuízo. Isso é uma coisa totalmente absurda na lógica jurídica, por exemplo. Mas, na verdade, por que existem esses mecanismos como o Inovare, ou essas premiações e bonificações, como a questão da indenização, que pode ultrapassar o teto? Porque se eu, o Wesley, o Josivan, como professores, o Henrique, nós ganharmos acima dos ministros do STF, pode ter certeza, meu amigo, que o leão vai chegar com um gosto de sangue, e no outro ano nós estamos com a malha fina e uma dívida de pelo menos aí 20 mil reais só de imposto de renda. Mas o magistrado, por meio de indenizações, ele pode ganhar 100, 200 mil reais aí, sem nenhum tipo de questionamento. Na verdade, o que se questiona muito hoje é que criou-se uma tecnocracia jurídica, esse termo tecnocracia é até mesmo do Pinzani. Essa tecnocracia, ela funciona por uma burocracia institucional do próprio direito, tá? Que cria e reproduz esse mecanismo de autoproteção. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Wesley, você como homem, se você roubar um celular, tá, no valor de 500 reais, você tem aí uma penalidade aí de 6, 10 anos, a depender do magistrado. Agora, se um promotor de justiça, se ele atua como cúmplice num processo de improbidade administrativa, o Estado só tem 2 anos para investigar ele. Se o Wesley rouba um celular, o Estado tem até 12 anos para investigar ele. Ou seja, o Wesley cometeu um crime com patrimônio privado, o Estado tem até 12 anos para investigá-lo. Mas o promotor, como agente público detentor de poder e técnica, o Estado só tem 2 anos para investigá-lo. Que tipo de desrazoabilidade é essa? São criações, que eu chamo de criações ou estratégias burocráticas, institucionais, de proteção, basicamente, dessa casta, que é a casta jurídica. Como nós podemos abrir, o direito ele pode ter uma abertura emancipatória, bem, ele pode se abrir e ser utilizado pela emancipação, mas não sei se o mover ou a substância vem do direito, tem o que vem da política. E aí eu vou dar alguns exemplos interessantes de práticas emancipatórias que estão acontecendo no âmbito do direito. Nós temos agora crescendo cada vez mais em todas as OABs, até associativismo, basicamente, as chamadas comissões de direitos das mulheres, que são instituições organizadas associativas de advogadas que prestam trabalho gratuito para mulheres que sofrem violência doméstica ou mulheres que não têm renda para peticionar ações como, por exemplo, ação de alimentos. Isso é uma prática muito interessante. Agora, pergunto se vai ganhar Inovare. Não vai ganhar Inovare, não. Porque não está dentro do sistema, não está dentro da burocracia das carreiras jurídicas. Então, assim, tem muitas práticas, mas que práticas, por garantir a emancipação, são silenciadas. Basicamente, são as minhas colocações. Existem tentativas de tirar esses desajustes, mas são tentativas muito mais de natureza política do que de natureza propriamente jurídica, partindo da casta, do estamento social dos juristas. Basicamente, agora eu passo a palavra aí para o Josivan, para que ele possa aí responder esses questionamentos pesadíssimos. Tá bem. Obrigado, Denis. Sim, eu gostei da sua fala. Isso remete muito a Honneth, a parte que ele vai falar sobre o direito, que é justamente o ponto de inversão de dizer que a normatividade ela não vem do direito, mas ela vem das lutas concretas por reconhecimento e depois você tem um grau de juridificação posterior, né? Porque sempre pergunta o que vem primeiro em Honneth, o reconhecimento ou o direito? Obviamente aqui em Honneth, em o direito da liberdade já coloca isso de modo muito explícito, né? Sobre o ponto que foi novamente colocado sobre a ideia de progresso, eu quero me remeter à página 640 de O Direito da Liberdade. Quem tiver o livro em PDF ou impresso pode anotar e ver depois. Comumente, as minhas aulas no mestrado e doutorado, elas seguem um método exegético, né, no sentido grego de exegeses, no sentido de leitura interna ao texto, né. Eu pego comumente comentadores de peso, emblemáticos. Isso não quer dizer que brasileiros não estejam, né. Inclusive, o próprio professor Assay sempre, esse produto também leva, como falei para ele, textos dele, né. Porque emblemático a gente pensa logo que tem que ser do sul, do sudeste ou da Europa, não é isso, né? A gente tem gente que produz muito bem perto de nós, e a gente desvaloriza ou põe no campo de invisibilidade ou para
em usar o termo do Henrique Assay, incensa apenas os dilões, né? Eu sou contrário a isso. Bom, na página 640, fazendo aqui essa exegese, o Honneth vai dizer que, para pegar essa ideia de progresso, que eu vinculei progresso, eu desvinculei de uma ideia economicista e mercadológica, né, de progresso vinculado a desenvolvimento econômico. Pelo contrário, eu disse que às vezes o progresso traz desgraças, como a gente viu várias catástrofes em nível ambiental, né? Então, um progresso muito fajuto. Trouxe sofrimento, na verdade, às pessoas. Então, deve-se sempre desconfiar da ideia de progresso. Entretanto, o recorte que eu quero trazer aqui para o debate, o recorte semântico para essa ideia de progresso aqui, a partir da pergunta movedora, para a teoria crítica, eu vou aqui me vincular à página 640 para tentar responder rapidinho a isso, tentar, obviamente. O Honneth vai dizer que as lutas contra condições indignas, né, do trabalho, por exemplo, as imposições feitas às mulheres, aquilo que já tinha sido colocado pelo professor Denison, né, que inclusive o Rawls, o que a gente pensa assim, a teoria crítica. Então, só a teoria crítica vai fazer justiça social. Isso é muito errado. Então, muito cuidado quando a gente lê as críticas aos procedimentalistas, como se Kant e Rawls não tocassem nessas questões. Só Habermas, Allen e a outra, Jäger, etc., que trocam. Não. O Rawls tem questões emblemáticas ali. Quando o Rawls vai tratar do componente da família como componente da democracia, ele vai dizer de uma das injustiças mais pesadas, né, na história, é justamente essa de colocar a mulher dentro de casa, trabalhando, e aí a todo o processo de desvalorização, quando ela não trabalhasse, e ali ela não ganha nada, pelo contrário, vai cada vez mais ficando obliterada, e fica ali em nível privado, não tem papel nenhum na esfera pública, então ela passa a ter um campo de invisibilidade e de inexistência. Então ele disse que isso é uma das maiores injustiças na história, ter tornado a mulher simplesmente para essa serventia para cuidar da criança, etc. E ele aciona a democracia, o Estado de direito democrático, justamente para intervir nisso. Está lá, em Rawls, né, que é um liberal que todo mundo associa a liberal é econômico, o liberal aqui é de social. Então, vejam que teoria crítica e Rawls são confluentes aqui, no caso Honneth, etc., esse tipo de reflexão, no sentido de demandar, de reivindicar um papel mais equânime e justo da mulher na sociedade, apesar de modelos diferentes aqui, né, em sentido metodológico, no espectro metodológico. Isso é porque eu cuido bem isso na graduação, mestrado, doutorado, porque, então está com Rawls, está com Hegel, então Kant, com Honneth e Hegel, Rawls e Kant não são os contra, não prestam, não é bem assim. Bom, mas seguindo aqui, ele diz que todo esse conjunto de luta, né, não deve ser visto apenas em nível de progresso moral, mas de progresso está na página 640, mas deve ser sinalizado, indicado, né, como sinal de progresso social. Inclusive, eu coloquei aí nos comentários os links do índice de progresso social, porque na mídia, etc., só reverbera a ideia de progresso econômico. Né? Mas progresso econômico em detrimento de milhares de excluídos, de pessoas que estão em situação famérica, isso não cola. Para a gente trabalhar a teoria crítica, não passa pelo crivo da emancipação. Então, quem quiser aí, clica aí, tem o índice de progresso social, e vejam lá onde é que o Brasil aparece no índice de progresso social. A vergonha, certo? Então, a ideia de progresso aqui, e aí eu penso que está muito para além do colocado em nível de moralismos, ou de uma faceta econômica, né, de uma roupagem metafísica, ou de filosofia da história, lá em Kant, em Hegel, etc., é uma métrica social, de inclusão, certo? É você olhar, seja para a Finlândia, seja para São Luís, seja para a Imperatriz, ou seja lá para a minha cidade, onde meus pais moram no interior do Ceará, Ribicuitinga, e olhar que progresso é esse, do ponto de vista de uma lente crítica, do cara que trabalha com teoria crítica, de que progresso é esse, quais são as métricas de progresso aqui subjacentes. No índice de progresso social, para quem olhar o link, tem aqui bem explícito, necessidades básicas,
humanas, né? A nutrição, a questão sanitária, aí você tem mais a questão do bem-estar, o acesso ao conhecimento, acesso à informação e à comunicação, né? Sem fake news, obviamente, oportunidades, direitos iguais para homens e mulheres, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de escolha. Então, tudo isso, eu quero dizer e corroborar, né, o que eu coloquei antes, que a minha ideia para responder a isso que se tem uma espécie de crítica de progresso é um refazimento e ressignificação semântica, ou alocando uma ideia de progresso social como o Honeth trabalha. Inclusive vinculando a uma categoria central dentro da liberdade social, que foi o escopo da minha fala, que é a ideia de solidariedade, que o Honeth justamente vai terminar o livro, cito dessa forma: resta-nos não muito mais que a esperança, olha a dimensão utópica, e aqui está a ideia de progresso em sentido normativo, decorada das dimensões sociais, de, no substrato dessa consciência da história, fazer possível o desenvolvimento de uma cultura europeia, que tem a ideia de formação política, obviamente para tal, de formação democrática, de atenções compartilhadas e solidariedades ampliadas, né? Então, para corroborar o que eu coloquei antes, essa ideia de progresso é ressignificada em termos de progresso social, com todas essas questões práticas que concernem as nossas vidas cotidianas. Por exemplo, a métrica pode ser: o país progride com pessoas à margem, passando fome? Não tem sentido. E aí eu pergunto também, se tira a ideia de progresso, qual o benefício disso? Então, eu sou mais na linha de ressignificar o progresso em termos sociais do que alijar ou obliterar a ideia de progresso. Obrigado. Muito grato, muito obrigado. Eu penso que agora não tenho mais perguntas. De todo modo, eu quero agradecer de coração ao professor Josivan, ao professor Denison hoje, né? Ontem, o professor Wesley, o professor Flávio, todas e todos que participaram conosco aqui, né? No nosso canal, né? Tá, muito obrigado mesmo. E agora não temos o afago, né? Mas, pelo menos, ficamos aqui no espírito, né? Em espírito é verdade, como diz, né? Querendo agradecer demais a todos vocês, a Mônica também, pelo trabalho sublime que teve nessa articulação toda. E em breve vamos usar os termos que ela usa, né? Upar, né? Como é que é a história aí? Para poder passar para vocês todos no YouTube, né? Muito grato, tá? De coração mesmo. Abraço, beijão a todos também, a todas.